pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer alguns exercícios sobre o conteúdo do vídeo anterior de energia interna e a primeira lei da termodinâmica. Então a gente ainda vai utilizar a apostila 10, página 8, para fazer mais alguns exercícios. Vamos começar pelo exercício número 2, já que o exercício número 1 dessa página a gente já havia feito no vídeo anterior. Vamos ver o exercício número 2 então. Indique V para verdadeiro e F para falso. Haverá trabalho realizado sempre que uma massa gasosa sofrer variação de volume? Caso o volume permaneça constante, o trabalho realizado pelo gás será nulo. Se um gás sofrer variação de temperatura, tem-se variação de energia interna. Caso a temperatura permaneça constante, a energia interna permanecerá constante. Assim, a variação de energia interna é nula. Submete-se um gás perfeito a uma transformação isométrica, fornecendo-lhe certa quantidade de calor. Nessas condições, a quantidade de calor recebida pelo gás aumenta sua energia interna. Um gás, ao absorver uma quantidade de calor igual a 200 joules, expande-se. Sabendo-se que não houve variação da energia interna, pode-se concluir que a transformação é isotérmica, e o trabalho realizado foi de 200 joules. Nas transformações isotérmicas dos gases perfeitos, não ocorre troca de calor entre o gás e o meio ambiente. Numa compressão isotérmica de um gás ideal, o sistema perde calor, que é integralmente transformado em trabalho. No aquecimento isométrico de um gás perfeito, o sistema recebe calor igual ao aumento de energia interna. No exercício número 2, a gente tem uma questão de verdadeiro ou falso. Então, a gente tem algumas afirmações que a gente vai ter que analisar se é verdadeira ou falsa, tá? Então, a primeira fala que vai haver trabalho sempre que houver variação de volume. Se o volume continuar constante, o trabalho é nulo. Essa afirmação é verdadeira. Sempre que o volume varia, tem trabalho. Se o volume não variar, o trabalho é igual a zero. Na segunda afirmação, fala que se houver variação de temperatura, tem variação de energia. Mas se a temperatura permanecer constante, a energia interna permanece constante e a variação da energia é zero. Então, também está correto. Lembra lá que a energia interna é uma função da temperatura. Então, se a temperatura não varia, a variação da energia interna é zero. Se a temperatura variar, a variação da energia interna é diferente de zero. Na terceira afirmação, a gente tem uma transformação isométrica, quer dizer, a volume constante. Então, o trabalho é zero, que é fornecido uma quantidade de calor, e aí fala que se essa transformação for isométrica, a quantidade de calor fornecida vai aumentar a energia interna. Isso está correto, por quê? Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Se a transformação é isométrica, volume constante, não tem trabalho, o trabalho é igual a zero, a quantidade de calor recebida é igual à variação da energia interna. Se a quantidade de calor aumenta, a variação da energia interna aumenta. Então, é verdadeira também. Na quarta afirmação, fala que um gás vai sofrer uma transformação isotérmica, que ele vai absorver uma quantidade de calor se expandindo. Se a transformação é isotérmica, a variação da energia interna é zero. Por quê? Isotérmica quer dizer que a temperatura é constante. Se não tem variação de temperatura, a variação da energia interna é zero. Lembra que a energia interna é uma variação de temperatura. Então, aqui também é verdadeiro. A próxima fala que nas transformações isotérmicas não há troca de calor entre o gás e o meio. É muito falso. Por quê? A quantidade de calor depende da variação da temperatura. As transformações isotérmicas não vai variar a energia interna, mas a quantidade de calor sim, porque a quantidade de calor depende da variação de temperatura também. Então é falsa. A próxima, numa compressão isotérmica, o gás perde calor que é transformado em trabalho. Falsa. Numa compressão, se o volume está diminuindo e o sistema está perdendo calor, ele não vai realizar trabalho, ele vai sofrer trabalho. Então é falso. Na última, no sistema isométrico, o sistema vai receber calor igual ao aumento da sua variação de energia interna. Correto, verdadeiro. Por quê? Transformação isométrica, volume constante.
constante, trabalho igual a zero, então a quantidade de calor que recebe é igual à variação da energia interna. Vamos ver agora o exercício número 4. Qual é a energia interna de 2 mols de um gás monoatômico que pode ser considerado perfeito, sabendo-se que sua temperatura é de 27 graus Celsius? Considere R igual a 8,31 joules por mol Kelvin. Dê a resposta aproximada em kJ. No exercício número 4, a gente precisa calcular a energia interna de um sistema de um gás. E a gente sabe a quantidade desse gás, o número de mols, a temperatura inicial dele e a constante universal dos gases. Para a gente calcular a energia interna de um gás, a gente tem que lembrar que essa energia interna é igual a 3 meios vezes o número de mols, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Até aí tudo bem, temos 3 informações. Temos o número de mols, temos a constante, temos a temperatura. Só que a temperatura está em graus Celsius e a gente não pode trabalhar gases ideais com temperaturas em graus Celsius. A gente precisa trabalhar com unidades em Kelvin. Então a gente vai ter que transformar graus Celsius para Kelvin primeiro. Como é que a gente passa graus Celsius para a temperatura em Kelvin? A gente soma 273. Então, fazendo essa conta de mais, 273 mais 27 é igual a 300 Kelvin. Então, esse é o valor da minha temperatura em Kelvin. Agora é só substituir os valores na equação da energia interna e calcular o valor. 3 meios vezes 2, número de mols, vezes o R, que é 8,31, vezes a temperatura, 300 Kelvin. Vamos fazer essa conta. Fazendo então essas multiplicações e dividindo por 2, a gente vai encontrar 7.479 joules. Só que o exercício número 4 pede para calcular essa energia interna em quilojoules. Quilojoules é um múltiplo de unidade. Então, o quilo ele é igual a 1000. Então, se eu quero escrever esse valor aqui usando esse múltiplo da unidade, eu vou dividir isso aqui por 1000. Então, é aproximadamente 7,5 quilojoules. Se eu quero passar isso aqui para joule, ó, o quilo é só a gente multiplicar isso aqui por 1000 que a gente volta para esse resultado. Então, a energia interna no exercício número 4 foi igual a 7,5 quilojoules, tá? Vamos ver agora o exercício número 5. Qual é a energia interna de 30 metros cúbicos de um gás monoatômico sobre a pressão de 15 atm? Considere o gás ideal, dado 1 atm igual a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. No exercício número 5, então, a gente tem agora um gás monoatômico com volume de 30 metros cúbicos, pressão de 15 atm, que a gente precisa calcular a energia interna. A energia interna, quando a gente tem pressão e volume, é igual a 3 meios da pressão vezes o volume. Para a gente usar isso aqui e calcular o valor da energia interna, a gente precisa primeiro transformar a unidade da pressão que está em atm para Newton por metro quadrado. Por quê? Porque o volume está em metro cúbico. Então a gente precisa que as unidades sejam iguais. Quando a gente passa a pressão para Newton por metro quadrado, a gente tem metro. Metro, fica tudo igual. O próprio exercício fala que 1 atm corresponde a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, 15 atm vai ser igual a 15 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Vamos substituir os valores e calcular o valor da energia interna. 3 meios vezes 15 vezes 10 elevado a 5 vezes o volume, 30 metros cúbicos. Vamos fazer essa conta. 3 meios vezes 15 vezes 30 vai dar 450 vezes 10 elevado a 5. Fazendo aqui 450 vezes 3 e depois dividindo por 2, vai dar 675 vezes 10 elevado a 5. Para escrever de uma maneira mais bonita, a gente vai pegar a vírgula e botar aqui no 6. Vai ficar 6,75 vezes 10 elevado a 7 joules. Então, o valor de energia interna para esse gás monoatômico vai ser igual
a 6,75 vezes 10 elevado a 7 joules. É importante lembrar a diferença entre as duas equações de energia interna. No exercício número 4, a gente utilizou 3 meios vezes nRT porque a gente tinha essas informações de número de mols, a constante universal dos gases e a temperatura. Agora, na número 5, essa equação não ia ser útil. Por quê? A gente não tinha nenhuma dessas 3 informações, o que a gente tinha era pressão e volume. Então, a gente tem que analisar o tipo de exercício que a gente quer resolver para ver qual equação vai ser mais útil para a gente naquele momento, tá? Então, aqui a gente encerra esses exercícios da página 8 sobre energia interna e primeira lei da termodinâmica.